Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a esse novo seminário, Seminário 2021, sobre os novos rumos do direito e do processo de trabalho. Meu nome é Henrique Correia, tenho a honra aqui de pertencer ao quadro de professores da pós-graduação do curso Aprovação PGE e já há algum tempo, estou aqui no curso Aprovação PGE e sou muito grato aos coordenadores aqui. Nós vamos falar dos impactos da pandemia no direito do trabalho, o que está sendo a discussão do momento e o que será a discussão no futuro. Nós vivemos no ano passado, 2020, um momento muito especial, excepcional, muito triste, que mudou as nossas vidas. Jamais, em sã consciência, nós achávamos que íamos ter que ficar limpando pacote de arroz ao chegar de casa, no supermercado, limpar a mão toda hora com álcool gel, não podia cumprimentar os pais e tal. E desde esses hábitos mais íntimos, a legislação trabalhista, nós nunca pensamos que íamos ter a possibilidade de reduzir salário e suspender contrato por acordo individual. Muito bem. E agora nós vamos falar desses reflexos aqui na área trabalhista. Eu não me apresentei, viu, gente? Eu já cheguei, você me desculpa pela intimidade, falei, meu nome é Henrique, mas eu sou professor aqui do Aprovação, sou membro do Ministério Público do Trabalho, completei agora quase 15 anos de MPT, e sou autor de livros. Tenho diversos livros na área jurídica. Jamais na minha vida achei que eu fosse escrever um artigo, um livro, e comecei a escrever e tomei gosto, e hoje eu tenho vários livros de âmbito aí nacional, em várias áreas dentro do direito do trabalho, em súmulas, para a OAB, para analista, para a magistratura, Ministério Público, e na prática trabalhista eu tenho várias para a advocacia no dia a dia. Inclusive, que vai sair agora, os súmulas e OJs comentados. Mas muito bem, além dessa minha atuação na prática, ali no dia a dia, como procurador, como professor e autor, eu gosto de divulgar os conteúdos nas redes sociais já há muitos anos. Se você ainda não me segue, eu deixei aqui as redes sociais para você se atualizar gratuitamente. Eu queria falar o primeiro ponto sobre vacinação e o direito do trabalho. Olha, vamos tirar aqui vamos só olhar para o direito do trabalho. Meu objetivo aqui nada mais é do que tratar do direito do trabalho. As convicções pessoais, filosóficas, religiosas, isso é óbvio que é meu, é seu, é de todo mundo, depende do ambiente que você nasceu e foi criado, depois foi adquirindo. Aqui o que nos importa é o direito do trabalho. Lembre-se, tudo que eu falar aqui, se você não concordar com nada, é excelente. Eu acho que a melhor opinião é a sua, é cada um ter uma. Na minha casa, e na minha casa que eu falo, na minha familhinha assim, mais próxima, se você for ampliar então para tios e primos e tal, tem opiniões totalmente diferentes. A hora que eu vou para as redes sociais, então, existe um verdadeiro cancelamento, a hora que você põe uma opinião que é sua. Essa perseguição, essa agressividade, o que é natural nos dias. Quando eu estou lá na minha família e começo essas discussões, eu não fujo de discussão, não. Eu só não brigo. Eu falo, escuta, só serve se eu concordar com você. Às vezes nós estamos tomando uma cerveja lá no sul de Minas, eu sou mineiro. Eu falo, escuta, às vezes eu levanto a mãozinha assim, eu falo, eu posso ter uma opinião diferente ou eu tenho que ter só a sua? Meu pai, por exemplo, começa a falar, só serve a nossa conversa se tiver a sua opinião. E com os amigos a mesma coisa nas redes sociais também. Esses dias sobre vacinação e o direito do trabalho, eu postei um posicionamento, e aí um aluno falou assim, professor, restrinja-se aos temas de direito do trabalho. A sua página é sobre a área trabalhista.
A minha página pessoal é sobre a área trabalhista. Então, nem na minha página eu não posso postar, a não ser que ele concorde com o que eu posto. Nós vivemos esse mundo e está tudo certo, né? Agora, entre nós aqui, vamos só combinar. Eu vou falar de vacinação e direito de trabalho, se der tempo aí, para não ficar muito extenso. Nós vamos tratar de outros temas também. Mas cada um tem a sua opinião. Se eu não concordar com nada, tá tudo certo. Vamos lá. Vacinação e as relações de trabalho. Julgamento sobre a vacinação. Olha, eu trouxe o que tem de mais recente. Em dezembro do ano passado, que está logo ali, né? Em dezembro de 2020, o STF julgou várias ações de inconstitucionalidade que versavam sobre vacinação de Covid, né? E a recusa de imunização por convicções religiosas, filosóficas e tal. Vacinação tornou-se, com esse julgado, obrigatória, mas não pode ser forçada. O STF estabeleceu que o Estado pode estabelecer a vacinação obrigatória contra o Covid. Entretanto, não é permitida lá, né, a imunização forçada. Pegar o camarada em casa, levar no posto, isso não pode. Tá? Medidas indiretas de coerção. O Estado deve se valer de medidas indiretas de coerção, como a aplicação de multas, o impedimento de frequentar determinados lugares, a vedação para a matrícula em escolas, etc. Tá bom? Ressalte que as teses adotadas no julgamento das ADINs deixam clara a necessidade de previsão em lei dessas medidas restritivas de existência de evidência científica do imunizante, respeitem a dignidade da pessoa humana, direitos fundamentais e atentem a critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Competência concorrente entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. O Supremo decidiu isso também, tá? Além de permitir a vacinação obrigatória, o STF decidiu que as medidas de vacinação obrigatória e dos meios indiretos de coerção devem ser implementados tanto pelos estados, pela União, pelos municípios, Distrito Federal, respeitadas as esferas. A ausência de violação à liberdade religiosa, né? A discussão, uma das ações lá, que já estava há algum tempo, não era nem em época de Covid, era de pais veganos. Os pais, em razão de serem veganos, não achavam que era certo vacinar os filhos, porque muitas vacinas utilizam de ovos, são à base de ovos, são testadas primeiro em animais, né? E aí eles não queriam vacinar os seus filhos porque se valiam de animais para esses primeiros testes. Muito bem. O Supremo entendeu que não cabe aos pais aí decidirem sobre isso. Se a vacinação é obrigatória, tem que vacinar os filhos. Tá legal? A ausência de violação à liberdade religiosa, os pais ou responsáveis não podem recusar a vacinação de seus filhos com argumento de liberdade de consciência e de convicção filosófica, né? Nem tampouco de poder familiar. Bom, o que nos interessa, pessoal, está aqui, ó. Nessa rápida conversa, o que nos interessa está aqui. Vacinação e relações de trabalho, impacto das relações do STF nos contratos. Há grandes discussões contra a possibilidade de empresa impedir o acesso do empregado ao estabelecimento sem que apresente a carteira de vacinação. Com base nas decisões do STF, podem surgir duas posições, duas correntes. Veja, assim que as primeiras vacinas e aquele vídeo emblemático, histórico, que nós vamos levar para, né, da primeira vacina aplicada, que foi no Reino Unido, naquela senhorinha, né? Isso é um momento histórico, né? Eu, quando era professor de inglês, estou fazendo um link aqui, eu tinha 17 anos, e aí eu morei nos Estados Unidos e assisti os aviões
caírem lá nas Torres Gêmeas. Tinha ido em Nova York fazia pouco tempo. E aí eu virei para os meus alunos, eu era professor de inglês aqui no Brasil, já tinha voltado dos Estados Unidos. E eu dava aula em Ibiraci, Minas Gerais, uma cidade pequena. E aí cheguei para os meninos e falei, olha, vocês viram o que está passando na televisão, aqueles aviões, tal, de terrorismo? Um dia histórico, um momento histórico que nós estamos passando. Aí eu lembro que meus alunos eram novinhos, eu tinha 17, eles eram pré-adolescentes, 11, 12, né, no máximo 15. Ah, teacher, você vai falar desses aviões outra vez? A televisão não para de falar disso. Eu falei, isso é um momento histórico do Covid, tudo que nós vivemos em 2020, e vimos e assistimos e estamos assistindo, é um momento histórico. Nós estamos vivendo a história esse ano. Uma triste história, mas, né? E aí, a hora que a gente fala, vamos trazer para o direito do trabalho, eu acho refinado quando a gente consegue essa interpretação histórica. A hora que a gente vem para o direito do trabalho, o empregador fala, pera, só vai entrar no meu estabelecimento quem mostrar a carteirinha de vacinação. Tá? O empregador pode fazer isso? Não pode? Quais as consequências? Né? Ressalto que no momento da gravação, como esse vídeo vai circular depois no canal do YouTube e em outros lugares, no momento da gravação deste vídeo, quase uma centena de países já estão se vacinando contra o coronavírus. O Brasil, no momento da gravação desse vídeo, está para iniciar a vacinação. Tudo bem? Então, o momento histórico que eu estou gravando aqui, o momento é esse. Geralmente, quando nós gravamos aulas, são aulas atemporais. Você não pode ficar falando, né, hoje, dia tal, porque essa aula vai circular ali nas redes. Mas eu acho importante, como eu vou falar de vacinação, qual o momento que eu estou gravando. O Brasil não iniciou a vacinação em massa. Mas vamos pensar fora da caixa. Se já tiver vacinação em massa, mesmo que emergencial, os testes não estão, igual um amigo meu falou, eu só vou vacinar hora que tiver 100% de chance, como a vacina do sarampo, sei lá, ele falou. Eu falei, só que essa vacina aí eles estão estudando faz 100 anos, 50 anos, do Covid faz 8 meses, né? Não vai chegar. Então, tem toda essa discussão da aprovação, da eficácia, da obrigatoriedade. Aqui nós só estamos falando, começou a vacinação em massa, já está disponível no SUS. O empregador pode exigir ou não pode a carteira de vacinação para entrar no ambiente. Olha, quando nós começamos a conversar sobre isso, meu melhor amigo, eu tenho a grata oportunidade de ter como meu melhor amigo o professor Ellison Miessa, que é professor de vocês em processo aqui. Nós estudamos juntos, né, passamos juntos no MP, escrevemos juntos. Meu parça, gente finíssima. E eu mandei a primeira pessoa que eu trouxe esses questionamentos na área trabalhista, foi ele. Falei, Ellison, o que você acha disso, o empregador, a carteira e tal? Aí ele respondeu num áudio assim, não, o empregador não pode exigir do seu empregado tomar vacina e papapá. Falei, não foi isso que eu te perguntei. Então, não estou tratando do empregador falar, você, empregado, vai lá, toma vacina. Não é isso que eu estou falando aqui. Eu estou falando dele exigir um documento de vacinação e só deixar entrar quem é vacinado no seu estabelecimento. A hora que a gente pensa no direito do trabalho, me parece que a gente precisa pensar um pouco mais amplo. A escola dos meus filhos já falou, né, estavam lá em reunião, falou, assim que for aprovada a vacina para crianças de Covid, que eles já puderem tomar, nós vamos exigir a vacinação, a carteirinha de vacinação regular. Né? E aí, se ele está exigindo do aluno, que tem uma discussão se pode ou se não pode, tá? Como que ficam os empregados desse estabelecimento? Uma das companhias aéreas já falou, a hora que for aprovada a vacina no Brasil e estiver disponível na rede, nós vamos exigir dos passageiros a carteira de vacinação.
Se ela exige dos passageiros, vamos pensar o piloto e a aeromoça. Ué, vai ter que ter carteirinha de vacinação. Então, veja, nós estamos assim, um documento obrigatório, ninguém está obrigando ninguém de tomar vacina. Mas a minha companhia aérea, para viajar, eu só quero vacinados, porque eu não quero propagar o vírus entre a tripulação. Na minha escola, só vai andar vacinado. Então, vai ter toda essa discussão, né? Mas eu não quero tomar vacina. Tudo bem, mas para entrar no meu estabelecimento, no meu restaurante, você precisa tomar vacina. Senão, você pode não tomar, mas aqui não. E aí? Nós vamos reunir agora na família, nós reunimos na minha familhinha, digitalmente, que meus pais já são mais de idade e tal. Aí nós estávamos lá conversando e tinha uns primos e alguma coisa. Meu pai falou, ei, mas que saudade da gente fazer o Natal tal. O ano que vem nós vamos fazer um Natal. E eu tenho um primo que tem uma convicção muito já ajustada de não tomar vacina. Falou, tio, que bom. Ele falou, só que, você vai continuar digital. Você não vai tomar vacina, vai? Aí esse meu primo falou, não. Ele falou, aqui então, meu filho, o tio não vai poder deixar você entrar. Você pode continuar frequentando aqui as reuniões digitais, mas presenciais tem que tomar a vacina. Então, veja, nós não estamos falando só, entendeu? Tudo bem? Então é isso que nós vamos falar no direito do trabalho. Primeiro posicionamento, a exigência de previsão em lei. O Supremo falou que pode ter medidas coercitivas, obrigatórias, né? Não pode ser compulsória pegar mas precisa de lei. Cadê a lei? Não tem lei ainda. Então vamos lá. Primeiro posicionamento, exigência de previsão em lei. Para essa corrente, a exigência de previsão em lei na área trabalhista, da possibilidade de adoção de medidas restritivas, né, para que a empresa vede o ingresso. Então, precisa ter lei. Quais as consequências práticas? Vixe, isso aqui eu gosto. Vamos pensar no dia a dia, não adianta só ficar discutindo o sexo dos anjos. Qual a consequência prática dessa primeira coisa? Como consequência prática para o contrato de trabalho, é possível mencionar que não cabe dispensa do empregado, por justa causa, que se recusa a apresentar esse documento, a carteira de vacinação. Se a empresa persistir na conduta, estará sujeita às seguintes situações. Letra A, autuação pela fiscalização do trabalho. Além disso, né, a empresa poderá ser autuada pela fiscalização se exigir um documento não obrigatório, né? Pois estaria discriminando o trabalhador. O auditor vai lá e penaliza o empregador. Ele está exigindo um documento não obrigatório. A atuação do Ministério Público do Trabalho. O empregador que fizer isso, estiver exigindo um documento que não está previsto em lei, que é a carteira de vacinação, o MPT tem que atuar nessa primeira corrente por discriminação daquele empregado. Ele fala, veja, ele está me exigindo para trabalhar um documento que é discriminatório com quem não quer ser vacinado. O MPT tem que atuar nesse caso, de acordo com essa corrente. É possível também a investigação pelo Ministério Público do Trabalho, com a possibilidade de firmar ataque e tal, para que a empresa cesse a conduta. Ajuizamento de ações individuais, né? O trabalhador que se sentir lesado pela conduta poderá ajuizar reclamação trabalhista, inclusive com eventual pedido de indenização. E atuação do sindicato. Os sindicatos poderão ajuizar ações para resguardar e tutelar direitos dos trabalhadores. Tem todas as consequências. Eu vou mudar a corzinha da caneta. Tem um segundo posicionamento, né? Então vamos para esse segundo posicionamento. Proibição da entrada de empregados sem mostrar a carteira. Não mostrou a carteirinha, não pode entrar aqui, segundo esse posicionamento. Então, ainda que não tenha a lei na área trabalhista, a adoção de medidas, vou grifar, viu? Presta atenção aqui, sanitárias, restritivas por estados e municípios, terão reflexos indiretos na área trabalhista. Nesse sentido, a proibição de ingresso em determinados estabelecimentos, como escolas, aeroportos, shoppings, né,
centro de eventos, dentre outros, sem a apresentação da carteira, trarão reflexos na área trabalhista, pois os empregados também estarão impedidos de ingressar sem a vacinação em dia. Então, não pode entrar no shopping sem carteira de vacinação. Como que os empregados... a mesma coisa. Né? Isso aqui é legal. Consequências práticas dessa segunda corrente. Neste caso, não há adoção de condutas discriminatórias, mas a preservação da saúde pública, pautada em normas restritivas adotadas e fundamentadas nas decisões do STF. Além disso, a fiscalização poderá impor multas, caso identificado o não cumprimento de medidas de restrição impostas em leis estaduais e municipais. Por fim, respeitada a independência funcional de cada membro, o MPT poderá não agir nas denúncias de discriminação. Então vejam, nesse segundo caso aqui, pessoal, como o Supremo disse que as medidas são concorrentes, município, Estado e União, o Estado de São Paulo, de onde eu estou gravando essa aula, eu estou gravando de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. O Estado de São Paulo adota a obrigatoriedade em shopping centers para mostrar a carteirinha de vacinação, aferir a temperatura, tem que mostrar o documento para entrar. Tem essa obrigatoriedade. Para os consumidores. E para os empregados? Então, as medidas sanitárias, indiretamente, vão impor essa obrigatoriedade aos empregados. Tá? O caso lá da companhia aérea que eu falei. Veja, e aí? O empregado que fala, não, eu não quero me vacinar, eu fui discriminado. O MPT pode não atuar. Fala, olha, eu não vejo caso de discriminação aí. Tem uma lei estadual falando, você vai poder trabalhar em outros shoppings que não exija esse documento. Tá? Lembrando que cada membro tem a sua independência funcional. Vamos andar mais um pouquinho. Impactos da exigência de vacinação no futuro. Olha, o problema de você falar, não, precisa da carteira de vacinação, parará, né? É o seguinte, nós estamos no momento de pandemia, é razoável, e aqui, antes de falar até do futuro, a gente precisa ver o posicionamento de cada um, né? É comum alguém perguntar, fale qual o seu posicionamento, professor? Eu me posiciono. Ah, mas você vai ser... Não, eu me posiciono. Eu quase morri por causa de Covid. Eu sou um dos casos que não deu certo. Ou até deu certo que eu estou vivo, né? Mas eu tive Covid, fiquei bem no começo. No 6º dia eu piorei, no 7º eu fui piorando, no 11º dia eu internei. Fiquei no oxigênio. Não conseguia tomar banho, não conseguia levantar. Achei que ia morrer. Pulmão, você não tem pulmão. É uma sensação assim, de ter alguém te sufocando o tempo inteiro. Tem um saco plástico na sua cara. Eu tenho 42 anos. Antes do Covid eu estava correndo, ia fazer minha primeira maratona, tinha feito 5 meia maratona. Né? Então foi uma experiência horrível. Então, eu sou favorável aqui a exigir carteira de vacinação. Eu quero que meus filhos estudem com vacinados. Eu quero trabalhar num ambiente que tenham pessoas vacinadas. Então eu tenho esse posicionamento pelo que eu passei. Né? Mas respeito as convicções. Olha, eu não quero... tudo bem. Né? Esses dias, porque cada um faz o que quer. Você tá... Não, eu tenho meu posicionamento, você tem o seu. Né? Não quero vacinar. Mas eu gostaria que meus filhos estudassem com vacinados. Tá? Muito bem. E o futuro? O futuro que nos preocupa. Porque quando nós estamos no meio de uma pandemia, você exige carteira de vacinação para não propagar uma saúde pública coletiva, até o empregador que exige isso, ele está cuidando do ambiente de trabalho. Agora, no futuro, vai selecionar só trabalhadores saudáveis? Quem tiver acima de tanto de peso, que não. Então é perigoso. Regras excepcionais para medidas excepcionais. Acabou esse período, não dá para você ficar selecionando só aquele tipo de trabalhador, porque aí sim é discriminatório.
Tá legal? Então vamos lá. Impactos da exigência de vacinação no futuro. A preocupação de exigir carteira de vacinação poderá trazer impactos negativos para o futuro, pois as empresas poderão se valer dessa conduta para selecionar somente trabalhadores saudáveis. Essa conduta é discriminatória e permite que a empresa fique em constante vigilância sobre as condições de saúde. Essas medidas somente se justificam nesse momento excepcional. Tá legal? Pessoal, o tema dá para escrever um livro inteiro. Se você não concordou com alguma coisa, quer sugerir, concorda, mande para mim. Se você quiser publicar algo na sua rede social, me marque para eu te conhecer. E te convido para a terceira pós da pós-graduação profissional de Direito do Processo de Trabalho. Eu sou professor lá também de Direito do Trabalho. Gosto sempre de trazer o aspecto prático do dia a dia. Será um prazer tê-lo lá com a gente como nosso aluno. Até lá.